A recente controvérsia envolvendo a McLaren e seus pilotos Lando Norris e Oscar Piastri durante o Grande Prêmio da Hungria evidenciou uma série de decisões estratégicas questionáveis por parte da equipe, culminando em um dos momentos mais singulares da temporada de Fórmula 1. A decisão da McLaren de chamar Norris para os boxes antes de Piastri, na tentativa de cobrir a estratégia de Lewis Hamilton, desencadeou uma disputa interna que revelou falhas na comunicação e na execução das ordens da equipe. Inicialmente, a McLaren argumentou que chamar Norris para os boxes antes de Piastri era necessário para evitar que Hamilton, que havia acabado de colocar pneus duros, ultrapassasse Norris. No entanto, na prática, essa decisão parecia desnecessária, porque no momento em que Norris foi chamado para os boxes, a diferença entre ele e Oscar era de mais de 2 segundos, e a diferença entre ele e Verstappen, que estava em terceiro lugar, era de mais de 7 segundos, mesmo depois que ele saiu dos boxes. No entanto, a diferença entre ele e Lewis era de mais de 5 segundos, o que significa que Lewis nem estava tão perto de realmente ultrapassar Norris. Mas mesmo que a McLaren cometesse um erro no pit lane e Hamilton passasse Lando Norris, ele poderia facilmente ter defendido sua posição na pista contra Hamilton, especialmente considerando que a McLaren com pneus médios teria um desempenho superior aos pneus duros da Mercedes. A escolha da McLaren colocou Norris e Piastri em uma posição delicada, com Norris ultrapassando Piastri após o pit stop. A falta de assertividade da equipe no rádio contribuiu para agravar a situação. Ao invés de emitir uma ordem clara para Norris devolver a posição, a equipe fez um pedido vago, sugerindo que Norris cedesse a posição. Essa comunicação ambígua deixou espaço para interpretações e abriu uma área cinzenta na qual Norris poderia optar por não cumprir a ordem. Norris, por sua vez, expressou intenções contraditórias após a corrida, embora tenha afirmado que sempre planejou devolver a posição para Piastri. Sua hesitação e o aumento da liderança sobre Piastri para quase 6 segundos indicaram o contrário. A mensagem de rádio da equipe, que incluíram tentativas de apelar emocionalmente para Norris, revelaram a preocupação da McLaren de que ele não devolveria a posição, evidenciando uma quebra de confiança. No final, Norris cedeu a posição a Piastri com apenas 3 voltas restantes, mas a controvérsia levantou questões sobre a gestão estratégica da McLaren e a dinâmica entre os pilotos. Piastri, apesar de conquistar sua primeira vitória no Grande Prêmio, teve seu momento ofuscado pela disputa interna e pela forma como a equipe lidou com a situação. A mentalidade de Piastri foi um dos espetáculos mais notáveis dessa controvérsia. Sua calma e resiliência, mesmo sob pressão, destacaram-se e provaram que ele é capaz de vencer corridas e gerenciar seu ritmo de forma eficaz. Essa atitude contrastou com a de Norris, que mostrou um lado mais egoísta e competitivo, disposto a priorizar seus próprios interesses sobre os da equipe. A estratégia da McLaren nesta corrida não foi um incidente isolado, mas parte de um padrão de decisões estratégicas que colocaram seus pilotos sob pressão desnecessária em várias ocasiões. A equipe precisa melhorar sua comunicação e execução de ordens para evitar conflitos internos e maximizar o desempenho de seus pilotos. A disputa pelo título de construtores parece ser a prioridade da McLaren, mas a equipe ainda tem potencial para lutar pelo título de pilotos, dependendo das decisões estratégicas nas corridas restantes. Para Lando Norris, a situação na Hungria pode servir como um alerta para equilibrar suas ambições pessoais com a necessidade de manter uma boa relação com a equipe e seu companheiro de equipe. Por outro lado, Piastri precisa afirmar-se como candidato ao título e evitar ser relegado ao papel de segundo piloto. A maneira como a McLaren tratou a situação sugere que ele deve mostrar que está lá para competir pelo título e não apenas para apoiar Norris. Com mais velocidade de qualificação e um pouco mais de sorte, Piastri tem potencial para ser um forte candidato ao título nos próximos anos. A controvérsia entre Norris e Piastri na Hungria também trouxe à tona comparações com incidentes passados na Fórmula 1, como a disputa entre Sebastian Vettel e Mark Webber na Red Bull. Tais comparações ressaltam a complexa dinâmica entre competir pelo campeonato e seguir as ordens da equipe. Pilotos como Vettel e Schumacher mostraram no passado
que às vezes priorizar os próprios interesses pode levar ao sucesso no campeonato, mas isso também pode causar tensões internas. No caso de Norris, seu desejo de ser um piloto e uma pessoa agradável pode estar em conflito com a necessidade de ser implacável na pista para vencer campeonatos. A situação na Hungria destacou a importância de encontrar um equilíbrio entre ser um bom companheiro de equipe e ser competitivo. A McLaren, por sua vez, deve refletir sobre suas estratégias e comunicações para evitar futuros conflitos e maximizar o potencial de seus pilotos. A equipe tem demonstrado ter um carro competitivo capaz de lutar por vitórias, mas precisa garantir que suas decisões estratégicas estejam alinhadas com o objetivo de vencer campeonatos. A perspectiva de Norris, no entanto, acho que é a mais interessante e, definitivamente, a mais conflituosa. Como o título do vídeo sugere, se eu fosse ele, teria feito a coisa muito mais impopular, muito mais controversa e definitivamente moralmente errada, e mantido a vitória. Eu, pessoalmente, assistindo a corrida, queria que Oscar Piastri vencesse, porque, em geral, acho que Oscar mais do que merecia ser um vencedor de corrida, especialmente depois daquela corrida. Mas, se eu fosse Lando, colocaria meus próprios interesses à frente dos da equipe e esperaria que eles pudessem aceitar minha decisão, mesmo que não concordassem com ela. No final das contas, a Fórmula 1 é um pouco hipócrita, porque, embora a equipe sempre enfatize como você pode ser vencedor juntos se ganhar o título de construtores, a verdade é que apenas um piloto pode ganhar o campeonato de pilotos, que é o que a história realmente lembra, e isso significa que um dos pilotos dentro de uma equipe sempre será o perdedor. Quero dizer, basta perguntar a Lewis Hamilton o quanto o título de construtores de 2021 significa para ele. Se eu fosse Norris, eu teria dito, se nosso objetivo coletivo é ganhar os 2 títulos de construtores e de pilotos, e realmente acreditamos que podemos ganhar ambos, então eu vou vencer essa corrida, porque ainda marcaremos os mesmos números de pontos para a equipe, mas na verdade, fazemos ainda mais progresso no campeonato de pilotos, porque eu estou lutando pelo título mundial, que só eu posso realmente ganhar. Oscar será um vencedor de corrida no futuro, mas hoje você me colocou em uma posição onde eu posso vencer esta corrida, e mesmo que eu não mereça, preciso capitalizar o máximo de pontos possível, especialmente com Max terminando em 5º lugar, o que significa que podemos ganhar 15 pontos no campeonato de pilotos. Se Norris tivesse dito isso, talvez a McLaren concordasse com ele. Em resumo, a controvérsia no Grande Prêmio da Hungria expôs falhas na gestão estratégica e na comunicação da McLaren, além de destacar a necessidade de seus pilotos de equilibrar ambições pessoais com o trabalho em equipe. A temporada ainda oferece oportunidades para a McLaren e seus pilotos se redimirem e lutarem pelos títulos de construtores e pilotos. Mas isso dependerá de decisões estratégicas cuidadosas e da capacidade de seus pilotos de trabalharem juntos e superarem os desafios nas pistas.